Olá, sejam muito bem-vindos ao Canal Pra Cima. Quem fala é Dr. Segundo, urologista. Canal Pra Cima que fala da sexualidade masculina. E hoje uma queixa que chega muito no nosso consultório, que vamos falar é aumento das bolas. O que pode ser? Chama a vinheta. E aí, ficou curioso? Aumento das bolas. O termo técnico das bolas seriam bolsa escrotal. O que temos na bolsa escrotal seriam as bolas, os testículos, que são aquelas estruturas que muitos homens têm ali na região, abaixo da região da genital. É importante para a fecundidade masculina e a produção de testosterona. Hoje estamos abrindo um quadro aqui no Canal Pra Cima, o que pode ser, né? Quando a gente começa a falar e explicar os sintomas, a ideia não é você fazer uma consulta em casa, você procurar se automedicar. É para dar uma noção, né? A gente notou que no Canal Pra Cima muitos ficavam ali perguntando: doutor Segundo, eu estou sentindo isso, o que pode ser? Doutor Segundo, apresentou um sangramento ali na urina, o que pode ser? Esse quadro, o que pode ser, vai abordar várias temáticas dos sintomas da sexualidade e também das doenças urológicas de um modo geral. E talvez ajude muito, né? E hoje um dos quadros que a gente vai falar um pouco, o que pode ser, seria o aumento da bolsa escrotal ou aumento do testículo. Para quem não sabe, a bolsa escrotal, poderia focar aqui, câmera, por favor? A bolsa escrotal é uma estrutura que tem basicamente aqui, ó, abaixo da genitália masculina, que é a genitália, onde a gente faz xixi, e aqui seria a bolsa escrotal, né? E que é que tem aqui dentro da bolsa escrotal, que são em número de duas estruturas, que são as bolas, que são os testículos. Qual a função dos testículos? É produzir o espermatozoide, que são aquelas células fecundativas masculinas, e a segunda função importantíssima é produzir a testosterona, ou seja, doenças que afetam essa região, homem pode ficar com problema de infertilidade ou homem pode ficar com queda de testosterona, tá certo? De um modo geral, é muito comum no consultório, vamos nos procurar, dizendo que aquela região ou está aumentada ou diminuída de volume. Daí a importância da gente falar o que pode ser o aumento ou, digamos assim, as alterações na bolsa escrotal. Você gostou desse tema? Tem outros temas que também possa contribuir? Alguma dúvida na área de urologia? Não deixe aqui nos comentários colocar a sua dúvida, a sua opinião, que a gente pode trazer vídeos ou responder aqui nos comentários, tá bom? E também aqui fazer o convite para todos seguir as nossas redes sociais. Doutor Segundo Urologista está passando aqui nossas redes sociais. É um prazer de falar que a gente está no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook, no TikTok. Caso você tenha essas redes sociais, será um prazer. Lá no Instagram a gente faz muita história, a gente tira dúvida, é uma coisa mais interativa, digamos assim, tá bem? Aqui no YouTube a gente é um pouco mais, digamos assim, mais longos os vídeos e aqui a gente se estende um pouquinho mais, mas beleza. Vamos falar as principais alterações. Você já sabe que ali na região da bolsa escrotal, não está aqui, tem o testículo, que a função é produzir a testosterona, que é produzir as células fecundativas. E essas anormalidades muito comuns que a gente vai falar agora seriam importantes. As principais alterações na bolsa escrotal são a hidrocele, a varicocele, as orquiepididimite, a torção testicular, as hérnias ignoescrotais e a tumoração testicular. O que pode ser? Esse é o motivo do quadro. Se você tem ali a bolsa escrotal e está aumentada de volume, as bolas estão aumentadas, é grande chance de ser uma dessas alterações. Pode ser uma dessas ou pode ser outras que eu não vou comentar aqui, porque são muitas, mas as principais são essas. Vamos falar um pouquinho de cada uma para vocês entenderem e quem sabe ajudar em casa aí, mais ou menos o que você possa estar apresentando e ter essa dúvida. A primeira é a hidrocele. Na verdade, quando o testículo, né, que são as bolas masculinas, na formação do bebê, ela é dentro da barriga, né, na embriogênio, e elas descem para a região da bolsa escrotal. E nessa descida ela leva uma camada, digamos, folhetos, duas camadas. E entre essas duas camadas tem uma quantidadezinha pouca de líquido, por algum processo, ou uma pancada. Às vezes é muito comum as mães falar que a criança recebeu uma pancadazinha, ou teve uma infecçãozinha no testículo, que teve uma inflamação. E essa inflamação que pode causar uma reação, que essas duas folhazinhas começam a acumular líquido, né? E a hidrocele tanto dá em crianças, logo quando nasce, é muito comum também chegar no crianças com hidrocele, ou adulto depois de um processo inflamatório, uma pancada. Daí o nome está dizendo hidro, água,
hidrocele cavidade, né? O que é a queixa de um paciente com hidrocele? Ele vem para o consultório, que nota que a diferença, se vocês perceberem aqui na imagem do testículo direito e do esquerdo é um maior do que o outro, é pouco sintomático, pouco doloroso e é um processo lento, vai aumentando, né? O que causa muito constrangimento da hidrocele é homens que querem ir para uma praia, usar uma sunga, né? E ter uma relação sexual com a parceira ou uma parceria que não tem contato, fica com vergonha e constrangido. A hidrocele não é muito sintomático de dor, mas esteticamente não é legal, né? A conduta da hidrocele é cirúrgica, a não ser que seja uma hidrocele pequena, mas a maioria dos pacientes que procura faz uma cirurgia chamada hidrocelectomia e resolve plenamente. Outra causa de aumento do volume escrotal é a varicocele. Está saindo a imagem aqui de lado. A varicocele pode ser tanto do lado direito como do lado esquerdo, sendo mais comum do lado esquerdo. A gente já postou um pouco aqui falando de infertilidade masculina e a gente dá uma dica que a varicocele tem a ver com a infertilidade, né? Que ela causa a infertilidade dos homens, porque uma das teorias é que ela esquenta o testículo, essas veias dilatadas ali que tem aí na região de bolsa escrotal. Geralmente é congênita, a gente alerta as mães que estão ali na infância, sempre olhar se o testículozinho da criança está aumentado. Isso chama a atenção de procurar o seu urologista. Às vezes não dá dor, às vezes dá dor. O exame é um exame de ultrassonografia. Na verdade, o exame de ultrassonografia, está passando aqui de lado, que você coloca um aparelhozinho, é um exame importantíssimo para avaliar todas essas estruturas quando tem um aumento das bolas, né, dos testículos, tá certo? É um exame de, digamos, de eleição que nós, urologistas, solicitamos. Outra doença que pode ser a causa do aumento das bolas é a orquiepididimite. Por que orquiepididimite? Porque no testículo, aqui na imagem lá, tem o testículo e tem uma estrutura que vai subindo lá para o pelo deferente, que é chamado epidídimo. Por isso que é orquiepididimite, que às vezes inflama o testículo, e o epidídimo, que é uma inflamação. Pode ser uma DST, uma infecção sexualmente transmissível, pode ser uma infecção urinária maltratada, pode ser uma infecção por um paciente que tem um imunocomprometimento, como uma diabetes ou outras doenças que causam a imunidade baixa, ou pode ser doenças virais, como a cachumba, né? Acho que você já viu, tá com cachumba que desceu pro saco, né? A parotidite ou a cachumba, né? Conhecida. Elas podem causar uma inflamação ali nas bolas, né? Nos testículos, dar um inchaço e ser uma das causas de aumento do volume testicular. Geralmente esses sintomas é diferente da varicocele, da hidrocele, porque dói muito, incha, como vocês estão vendo aqui, um testículo bem vermelho, aumentado de volume, causado por uma orquiepididimite, tá certo? Tratamento, com urgência, procurar o seu urologista, que às vezes tem que tomar antibiótico, tem que tomar anti-inflamatório e tem um certo risco de sequelas, porque quanto maior tempo demorar para tratar, mais causa essa infecção e compromete o testículo. Outra causa também, que não é muito relacionada à urologia, que são as hérnias inguinais, né? Como eu falei, o testículo, quando vai descendo ali na embriogênio, ele desce lá na região abdominal, passa ali pelo canal inguinal, que está aqui o desenho do canal inguinal, e esse canal inguinal às vezes fica alargado. E as estruturas da barriga, ela desce, dando as hérnias escrotais. O que é que caracteriza? O que pode ser o aumento do testículo relacionado às hérnias? É o seguinte, esse aumento do testículo, ele não é como na hidrocele, na varicocele, no orquididimite, fixo. Nas hérnias escrotal, ela pode ficar aumentando e diminuindo, né? Porque as hérnias, elas vão, digamos assim, quando o paciente pega um peso, faz um esforço fixo, ele vai sentir aquela dor na região ali do testículo, e porque as estruturas desceram ali e incha. E às vezes o paciente, quando tem uma hérnia, né? Às vezes ele é redutivo, ela volta e o volume diminui. É uma característica das hérnias escrotais. Outra causa que é uma urgência urológica, que é a torção testicular. Aqui tem a imagem do testículo torcido. Ele torce no seu eixo, isso aí é comum nas crianças, nos adolescentes. Nesse tipo de característica clínica, né, digamos, o que pode ser o aumento do testículo, é um aumento rápido. Às vezes a criança não tinha nenhum aumento, não tinha nenhuma alteração testicular. Quando eu digo criança, mas pode ser desde a criança ao adolescente, que tem um risco de torcer, ele começa a sentir dor, começa a apresentar um inchaço e aumento do volume, ou seja, é uma urgência urológica, né? E é interessante que crianças ou adolescentes com essa
quadro clínico de torção testicular, procure o seu urologista dentro das 6 primeiras horas, que a chance de você fazer um procedimento, fazer um tratamento cirúrgico e retirar essa torção e preservar o testículo é muito alta, mas prolongar, não procurar ajuda médica, isso aí pode dar sequelas e tem casos até, infelizmente, a gente perdeu o testículo da criança ou adolescente porque os pais demoraram procurar ajuda médica. Torção testicular é uma urgência urológica e tem que procurar o urologista o mais rápido possível. E por último, não menos importante, seria as tumorações, né? Do mesmo jeito que a torção é comum na criança, o tumor de testículo é comum na criança e no adolescente, né? É aquele menino que nunca teve nenhuma queixa, de repente ele começa a sentir o aumento do volume nas bolas, ou de um lado, raramente dos dois lados, mas geralmente é um lado, e sente um endurecimento, uma petrificação, né, às vezes dolorosa ou pouco dolorosa, que chama a atenção os pais. É interessante que todas essas doenças, o que pode ser do aumento testicular, o exame inicial é a consulta médica, a consulta urológica, e seguido de um ultrassom de confiança. Pode esclarecer bastante as alterações da bolsa escrotal. O canal para cima tem a função de informar, trazer ajuda. Eu acredito que todas essas doenças que a gente falou aqui, que não é para você se automedicar, deixar de procurar ajuda médica. Ao contrário, esse é um alerta para os pais, para as mães, qualquer normalidade, aumento do volume do testículo, uma dor que não para na região testicular do seu filho, você adolescente ou você adulto também, que nota isso aí, procure seu urologista de confiança, porque a maioria das doenças na bolsa escrotal que leva a essa alteração do tamanho do testículo diferente, tem tratamento, tá aí? Aqui de lado tá passando outros vídeos do canal para cima, convido a fazer uma maratona, e a gente sempre pede aqui, não deixe de seguir nossas páginas, curta esse vídeo, deixa seu comentário. Muito obrigado a você que ficou até aqui no final do vídeo. O canal para cima é um canal que a gente está aqui informando e a gente tem o maior prazer aqui em estar respondendo aqui as perguntas, tá certo? Um abraço, Dr. Segundo, urologista, e se gostou desse novo quadro, o que pode ser, comenta aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.